Ele acordou cedo por 10 anos. E mesmo assim, a pobreza acordava antes dele. Todos os dias, o mesmo som. O despertador tocando. O ônibus lotado. O chão molhado da cidade. O corpo cansado. A cabeça cheia. E a conta nunca fechava. No Brasil, esse drama tem rosto, nome e rotina. Quase 8 em cada 10 famílias vivem endividadas. O cartão de crédito virou abrigo e armadilha. O salário entra, a dívida leva, e o resto do mês vira sobrevivência. Ele não era preguiçoso, nunca foi. Trabalhava pesado, levantava peso, corria atrás, aceitava hora extra, engolia humilhação. Só que no fim de cada mês sobrava quase nada, às vezes nem sobrava. Havia meses em que ele olhava o saldo e sentia vergonha. Não porque faltava esforço, mas porque faltava ar. A vida dele era isso, uma sequência de dias parecidos. Madrugada, trabalho, trânsito, cansaço, boleto. Madrugada, trabalho, trânsito, cansaço, boleto. E no meio desse ciclo, ele via outras pessoas crescendo. Alguns compravam carro, outros viajavam. Outros pareciam avançar enquanto ele continuava parado no mesmo lugar. Isso machuca de um jeito silencioso, porque não é só sobre dinheiro. É sobre se perguntar todos os dias por que sua vida não muda, mesmo quando você faz tudo certo. Ele começou a acreditar que o problema era o salário, que o problema era o país, que o problema era a falta de sorte. E sim, o Brasil pesa. O salário mínimo oficial não cobre a vida de verdade. Enquanto isso, estudos do DIESE mostram um valor necessário muito acima disso para sustentar uma família. A distância entre o que se ganha e o que se precisa é brutal. Mas havia algo mais profundo. O dinheiro não sumia só porque era pouco. Sumia porque ele nunca tinha aprendido a lidar com ele. A virada começou num dia comum. Um dia que parecia igual aos outros. Só que pela primeira vez, ele parou. Parou de correr, parou de reclamar, parou de culpar apenas o mundo. E fez uma pergunta que doeu mais do que qualquer boleto. Se eu trabalho tanto, por que continuo preso? A resposta não veio como milagre, veio como choque. Ele percebeu que esforço sem direção pode virar desgaste. Que trabalhar muito não basta, se cada centavo entra e some sem propósito. Que a escassez não esvazia só a carteira, ela ocupa a mente. Pesquisadores já mostraram isso. Quando tudo é urgente, o cérebro entra em modo túnel. Você resolve o boleto de hoje, mas perde energia para construir o amanhã. Foi ali que ele entendeu. O problema não era apenas quanto ele ganhava. Era como ele pensava, como ele decidia, como ele vivia. E essa verdade muda tudo. Naquela noite, ele chegou em casa e encarou a mesa. Celular vibrando, promoções, parcelas, tentação. O velho impulso de aliviar a dor comprando alguma coisa. Mas dessa vez ele fez diferente. Abriu um caderno e escreveu tudo o que gastava. Tudo. Café, entrega, assinatura esquecida, compra por ansiedade, presente desnecessário, parcela pequena que parecia inocente e virava corrente. Doeu. Porque o dinheiro dele não estava só indo embora, estava sendo sabotado por hábitos. Então ele começou pequeno, pequeno de verdade, cortou um impulso por vez. Parou de comprar para se premiar pelo cansaço. Levou comida de casa, cancelou o que não usava. Guardou o cartão longe, criou regra para cada gasto. E, pela primeira vez em anos,
sentiu que estava dirigindo a própria vida. Só que mudar não é bonito o tempo todo. Mudar é desconfortável. É dizer não quando todo mundo diz sim. É estudar quando os outros descansam. É acordar mais cedo sem aplauso. É repetir a mesma escolha certa, mesmo quando ninguém vê. Ele começou a estudar dinheiro à noite, depois do trabalho. Leu sobre orçamento. Aprendeu que organizar a renda é o primeiro passo. Aprendeu a separar o necessário do impulso. Aprendeu que reserva não é luxo. É proteção. E aprendeu algo ainda mais importante. Disciplina não nasce pronta. Ela se constrói. Pesquisas sobre hábitos mostram que um comportamento novo pode levar cerca de 66 dias para ficar automático. Às vezes mais, às vezes menos. O ponto não é a velocidade, é a repetição. Então ele repetiu. Repetiu quando estava cansado. Repetiu quando queria desistir. Repetiu quando parecia que nada mudava. Repetiu quando o dinheiro parecia pequeno demais para fazer diferença. E aos poucos a diferença apareceu onde antes só havia caos. Ele passou a anotar gastos por semana. Criou metas simples. Guardou uma porcentagem da renda, mesmo que fosse pouco. Entendeu que consistência vale mais do que intensidade. E começou a ver o dinheiro como ferramenta, não como fuga. Enquanto muita gente continuava presa no rotativo, ele começou a sair do ciclo. Isso importa. Porque no Brasil, o cartão ainda é a porta de entrada para um tipo de dívida que parece pequena hoje e cobra o futuro amanhã. E em tempos de juros altos, o futuro fica ainda mais caro. Foi nessa fase que ele percebeu outra verdade dura. Ganhar dinheiro é importante, mas saber manter, multiplicar e proteger é o que separa a sobrevivência de liberdade. Ele não ficou rico da noite para o dia. Não houve mágica, não houve aposta, não houve golpe de sorte. Houve processo. Ele trocou a pressa por longo prazo. Parou de seguir distrações, saiu de conversas vazias, cortou comparações. Deixou de medir a própria vida pela aparência dos outros. E investiu no único ativo que ninguém podia tirar dele, sua cabeça. Começou a fazer cursos, leu livros, aprendeu a pensar antes de gastar. Aprendeu que cada decisão pequena hoje constrói ou destrói o amanhã. Aprendeu que dinheiro exige maturidade e maturidade exige confronto. A transformação foi lenta, mas foi real. Primeiro veio a paz, depois veio a organização, depois veio a reserva, depois veio a confiança. E só então, pouco a pouco, vieram oportunidades melhores. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque ele ficou mais preparado. Hoje, quando ele olha para trás, entende que o primeiro salto não aconteceu na conta bancária. Aconteceu na mente. Porque riqueza começa antes do saldo. Começa na disciplina que ninguém vê. Começa no hábito de dizer não. Começa na coragem de aprender. Começa na decisão de parar de viver no automático. E isso talvez seja a parte mais poderosa de toda essa história. Ele provou que pobreza não é apenas falta de dinheiro. Muitas vezes é falta de direção. E que uma vida pode mudar quando a pessoa para de esperar o momento perfeito e começa a construir com as próprias mãos um futuro possível. Hoje ele ainda trabalha, mas trabalha diferente, com consciência, com estratégia, com respeito pelo próprio esforço. O homem que antes só sobrevivia, agora planeja. O homem que antes gastava por impulso, agora investe em si mesmo.
O homem que antes se sentia pequeno agora enxerga longe. E no fundo, é isso que transforma tudo. Não foi apenas sobre enriquecer, foi sobre acordar. Porque o dinheiro pode até entrar na conta depois, mas a mudança verdadeira começa muito antes. Começa quando você decide que seu futuro merece disciplina. Começa quando você entende que riqueza não é sorte, é construção. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Cansado, pressionado, tentando vencer sem nunca ter aprendido o jogo. Mas ainda dá tempo. Anote seus gastos por 7 dias e corte um impulso hoje.